You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, não ter este canal é meramente informação. Como aviso legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes antes de tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num take só num take em menos de 15 minutos. O tema de hoje é sobre trading, em resposta a um e-mail específico que me foi enviado. Isto porque nesse e-mail essa pessoa basicamente disse-me eu não deveria de aconselhar as pessoas a não fazer trading porque elas até podem ser boas a fazer trading e portanto podes estar a fugir uma oportunidade. Eu costumo dizer que se não é de uma coisa é de outra, nós temos sempre um problema. Para alguém temos sempre um problema. Se não é porque estamos a dizer uma coisa, é porque devíamos estar a dizer outra, mas a realidade é que eu tenho que manifestar aquilo que eu acredito. E de facto ele tem toda a razão, antes de mais. Ele tem toda a razão em dizer que há pessoas que, se experimentassem, até podiam encontrar uma profissão de vida. A realidade é que se nós temos estatísticas que nos dizem que de 100% de pessoas que tentam, 5% normalmente têm um sucesso, e mesmo essa estatística é muito difícil de efetivar, será possivelmente pouco mais ou possivelmente muito menos, mas se 5% só estão a ter sucesso, o facto de eu estar a dizer que trading provavelmente é um caminho muito complicado para quem esteja a entrar no mundo da cripto, não tenho dúvidas nenhumas que eu acho que estou a apostar por aquilo que é a menor probabilidade das pessoas que entram no início perderem. Porque a realidade é esta. Antes de mais, se vocês têm alguma dúvida, pela minha experiência, garantidamente é preciso muito mais dinheiro na cripto para se fazer trading do que propriamente ter apenas valores mais baixos. Portanto, relativamente a ter valores mais altos ou mais baixos para fazer trading, portanto, vocês automaticamente teriam que entrar com muito mais dinheiro para fazer trading do que propriamente com pouco dinheiro. Seria muito mais difícil, com pouco dinheiro, acreditem, transformar um pequeno valor num valor maior. Eu iniciei, de facto, o trading fazendo dessa forma, mas como eu já disse várias vezes em vários vídeos, eu acabei por ter muito mais sorte do que talento e foram momentos completamente diferentes. Neste momento há muito mais, como eu já disse, e vocês podem procurar outras fontes que de certeza que vão concordar comigo, há muito mais manipulação por haver mercado muito mais profissional do que anteriormente. Anteriormente as coisas eram mais previsíveis e eram mesmo muito diferentes, era um espaço muito diferente daquilo que é agora. Agora nota-se que existe muito mais manipulação nesse sentido. Antigamente havia mais a manipulação de mineiros que de alguma forma tinham um poder muito maior do que aquilo que tem hoje e neste momento já é uma coisa completamente diferente. Não significa que não existam possibilidades na mesma de se fazer grandes oportunidades com trading, que significa que elas não são tão visíveis, não são tão previsíveis como antigamente e de alguma forma é preciso mais dinheiro para se fazer mais dinheiro. E depois há uma coisa curiosa, surgiram outras coisas no mercado, o leveraging, as contas de margem, mas principalmente o leveraging é algo que eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem como é que funciona. E a realidade é que isto é tão simples como alguém vos emprestar mais dinheiro do que aquilo que vocês têm. E mediante as multiplicações de leveraging, quanto mais vocês tiverem, quanto mais vocês apostarem em termos de leveraging, mais também significa que se as coisas acontecerem ao contrário, vocês estão a perder nessa mesma multiplicação. Portanto, se isto não está claro, isto significa que se vocês estiverem a fazer 50 vezes leveraging de um determinado valor que vocês têm, vocês terão supostamente mais 50 vezes aquele valor para apostar e se correr bem vocês ganharão nesse sentido, mas se correr mal vocês terão a apostar 50 vezes menos aquilo que têm e será muito mais rápido vocês perderem aquilo que vocês não têm. Ou seja, é muito mais fácil de vocês ficarem liquidados muito mais rapidamente. A margem de lucro é maior se a coisa correr bem, mas se correr mal, e reparem, há tantos motivos para isto correr mal diariamente. Basta, como eu já disse, uma notícia ser contraditória de tudo aquilo que nós estávamos a ter em termos de sentimento de mercado, tudo aquilo que os próprios gráficos nos podem mostrar em termos de probabilidade, porque a única coisa que os gráficos nos mostram é probabilidades. Não nos mostram em que sentido é que de facto as coisas vão acontecer. Pode-nos mostrar um sentido em termos de probabilidade. Maior probabilidade neste sentido, mas não significa que seja.
Se fosse, isso era fazer futurologia. Não existe futurologia nem neste mercado, nem em qualquer outro mercado. Outra coisa que as pessoas têm que entender, em termos do trading, e porque é que eu não aconselho o trading, sem sombra de dúvidas que isso é uma atividade que as pessoas têm que gostar. Não é ao acaso que o trading é considerado, ou os traders são considerados dentro de uma profissão das mais estressantes do mundo. Das primeiras 3, consultem, corretores de bolsas são das profissões mais estressantes que existem. E para mim, sem sombra de dúvidas, é algo que eu não conseguiria de maneira nenhuma fazer diariamente durante muito tempo. E eu já fiz diariamente trading para experimentar, tentando minimizar ao máximo os custos que eram possíveis, e depois nós durante o caminho também vamos encontrando determinadas coisas, como por exemplo o funding, que são taxas que são incluídas nos tradings e que automaticamente estão sempre a ser realizadas à medida que nós estamos a fazer o trading. Portanto, se vocês pensam que colocam uma ordem e a partir daquele momento vocês não têm que pagar mais rigorosamente nada, não é assim que funciona. Vocês, durante o tempo daquela trading, vocês estão sempre constantemente a ser taxados e as percentagens divergem de plataforma para plataforma. E, portanto, aquilo que vos pode parecer algo muito simples, na realidade não é assim tão simples. É possível que haja aí pessoas que, se tentassem, até podiam se dar muito bem, podiam ter um talento próprio para este tipo de forma de estar dentro da cripto. Agora acreditem, não esperem por pouco stress. Eu mesmo assim, apesar de tudo aquilo que eu estou a dizer, não aconselho de maneira nenhuma ninguém a fazer trading por essas razões, mas se chegarem ao ponto de não quererem saber de tudo aquilo que eu e outras pessoas possamos estar a dizer no mercado repetidamente, se vocês quiserem de facto experimentar, a única coisa que eu faria diferente daquilo que eu fiz era, muito provavelmente, eu consultaria, e não estou a recomendar nenhuma escola, curso, atividade específica neste assunto. Vocês façam essa pesquisa na internet e procurem aquilo que vos aparecer e tentem vos informar das fontes possíveis daquilo que melhor se anda a falar no mercado, e façam uma formação antes de entrarem especificamente no tema do trading. Como eu costumo dizer várias vezes, não tentem jogar golfe profissional se nunca pegaram num taco de golfe. Não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, é a única preparação que eu vos recomendaria, obviamente, a fazer neste tipo de forma de estar da cripto, que acreditem, mesmo que vocês até pudessem estar a ganhar muito dinheiro em termos do trading, se as coisas corressem muito bem, juntando também o fator sorte, é algo que é muito específico para apenas determinadas pessoas, porque é uma profissão extremamente desgastante, muito estressante, vai-vos obrigar de alguma forma a estar constantemente colados ao computador dentro de um escritório, a olhar para um monitor durante horas e horas a fios, a tomarem as decisões difíceis naqueles momentos difíceis em que vocês estão a ver simplesmente as coisas a correrem ou demasiado bem ou demasiado mal. E lá está, eu acho que é preciso ser uma pessoa muito específica para isso, e é preciso se gostar, e não deve haver aí tanta gente que deve gostar desse tipo de atividade, de ficar colada a um monitor, porque mesmo que vocês possam fazer trading ou trades automáticas em que vocês têm um stop loss e têm já os valores todos inseridos para automaticamente as trades estarem a ser realizadas, eu já contei que no meu caso específico já me aconteceu uma stop loss não ser ativada e, portanto, houve um problema, um bug qualquer técnico que naquela plataforma em específico simplesmente não funcionou, e o stop loss não funcionou, e eu vi simplesmente a trade a continuar a cair de uma forma que não devia de cair, a partir do momento que eu tenho tecnicamente algo ativado, uma das ferramentas mais importantes no trading, que é o stop loss, e ela não funcionar e automaticamente perder muito mais dinheiro do que deveria ter perdido. E depois há o fator também de vocês, quando isto acontece, quando um problema destes que não deveria de acontecer, vocês vão reclamar a quem? Vão reclamar à plataforma, certo? Mas não se esqueçam, isto é uma plataforma de cripto não regulamentada, em que, por muito que vocês possam reclamar, muitas vezes estas plataformas ignoram-vos completamente, e a única coisa que vocês muito provavelmente vão acabar por poder fazer é dizer: pronto, eu fiquei muito zangado com vocês, agora vou deixar de usar a vossa plataforma, vou retirar daqui os meus 200 euros,
ou, ou 1000 euros, ou 5000 euros, ou 10.000 euros, coisa que para estas plataformas não é nada. Tenho dito, um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus. Money never sleeps, pal. Just made 800,000 Hong Kong gold. It's been wired to you. Play with you. You done good, but you gotta keep doing good. I showed you how the game works. Now school's out. Mr. Gecko, I'm there for you 110%. No. You don't understand. I want to be surprised. Astonish me, pal. New info. I don't care where or how you get it. Just get it.